Muito bem, vamos falar na tarde de hoje sobre um tema que me é muito caro, que é um tema, a despeito de caro, muito difícil, muito complexo, principalmente se levado às últimas consequências, que é basicamente um tema de metodologia do direito comercial e metodologia do direito civil. Falar sobre autonomia do direito comercial numa plateia, ou para uma plateia plena de civilistas, é um risco enorme, um risco de linchamento, praticamente, e talvez de expulsão diante do presidente da Comissão de Direito Civil, de expulsão da condição de membro da comissão. Mas eu acho que eu recebi, antes da minha fala, uma preciosa ajuda do professor Sinise. E, para além dessa ajuda que o professor Sinise me dá, com a sua brilhante palestra, creio que a minha fala poderá trazer a todos vocês, muito mais do que uma definitiva opinião a respeito da autonomia do direito comercial em relação ao direito civil, muito mais elementos de reflexão para que vocês formem, cada um de vocês, uma convicção a respeito. Talvez tenhamos tempo para debater isso, talvez não neste foro, mas em outros. Não é? O professor Sinise, na sua fala, apresenta uma série de elementos que, no meu modo de ver, delimitam o objeto programático do direito civil na sua versão mais evoluída e mais moderna. O professor Sinise fala do direito civil como o direito que disciplina, ou que regula o ser humano, o homem e a mulher, e, portanto, a dimensão humana das relações econômicas em que se inserem homens e mulheres. O professor Sinise trouxe a todos nós uma série de elementos ideológicos e filosóficos que instruem o direito civil moderno. O elemento de eticidade, mas, sobretudo, o elemento de solidariedade. Todos esses elementos filosóficos que instruem o moderno direito civil e essas ideias que nos ajudam a entender o objeto do direito civil e quadrar o seu aspecto programático, né? Para que ele serve, o que é que ele faz, qual a sua função, para que foi programado, todos esses elementos, de certa forma, nos ajudam a distingui-lo do direito comercial. O direito comercial não deve ser antiético, mas talvez não possa ser inspirado de um conteúdo solidarístico, ou tão solidarístico quanto esse a que se refere o professor Sinise, sob pena de nós perdermos no Brasil eficiência e competitividade essenciais ao desenvolvimento econômico do país e também à capacidade da empresa nacional, a empresa brasileira, de competir com as empresas de outros países. Não é? Há comercialistas que iriam discordar, pedindo menos mercado no direito comercial, uma influência menor dos interesses do mercado no direito comercial. Porém, se nós o fizermos, ou se viermos a fazer, nós correremos o risco de ter, entre nós, ou termos aqui uma economia de quitandas, e não efetivamente uma economia pujante, centrada na grande companhia e também no desenvolvimento, no empreendedorismo, por meio da criação de vias de direito para a pequena e média empresa. Dito isto, feitas essas considerações preliminares, eu gostaria de contar a vocês uma pequena história sobre a unificação do direito privado, que é fundamental, história essa fundamental, para refletirmos sobre a questão da autonomia do direito comercial. Como vocês sabem, a Constituição da República, a Constituição do Império de 1824 determinou, num dos seus artigos, que desde logo o legislador fizesse promulgar um Código Civil e um Código Penal para o Brasil. Em que pese essa orientação da Constituição de 1824, por influência
dos comerciantes do Rio de Janeiro, que à época eram pessoas envolvidas no pequeno comércio urbano, ou então aqueles chamados comerciantes de grosso trato, ou seja, pecuaristas, produtores de commodities agrícolas, na sua maioria. Não é? Por influência desses comerciantes, aparece, antes do Código Civil e antes do Código Penal, um Código Comercial, como vocês sabem, o Código Comercial de 1850, sob forte influência e inspiração do direito francês. Diante disso, ou depois disso, o governo brasileiro de época, preocupado com o fato do direito civil vir disciplinado por normas que ainda tinham sido herdadas das ordenações e que algumas delas já haviam sido revogadas, inclusive em Portugal, contrata talvez um dos maiores juristas, certamente um dos maiores civilistas da história desse país, Augusto Teixeira de Freitas, para fazer uma compilação, uma consolidação de normas civis. E ele o faz de maneira brilhante, como poderia deixar de ser, e, em seguida, é contratado para esboçar um projeto de Código Civil. Começa a trabalhar, em meados dos anos 1860, especialmente em 1867, Teixeira de Freitas responde ao ministro da Justiça de época, dizendo o seguinte: olha, não é possível fazer um trabalho adequado se nós não revogarmos o Código Comercial. Se nós não suplantarmos o Código Comercial pela promulgação de um Código Civil, na realidade dois códigos, um com normas gerais, outro com normas especiais, para regular o direito privado, disciplinar o direito privado. E nesta correspondência enviada ao ministro da Justiça, ele diz o seguinte: olha, evidentemente traduzindo ou resumindo palavras do Teixeira de Freitas, não diz com esses termos, mas em essência é o que diz. Diz basicamente o seguinte: direito civil e direito comercial são desdobros do mesmo fenômeno. E o direito comercial nada mais é do que o direito civil revestido de outras finalidades. Ou seja, direito comercial é o direito civil com outros fins. Com base nisso, ele apresenta, ou dito isto, ele apresenta mais ou menos 3.900 artigos do seu esboço de projeto de Código Civil. À época, o ministro da Justiça dizia, ou diria, ainda é cedo para adotar o projeto de unificação do direito privado do Teixeira de Freitas. E, por conta disso, não o faz, não o adota. Mas foi plantado, foi lançado aí o germe, ou a semente, que daria ensejo, décadas depois, ao aparecimento do nosso Código Civil, primeiramente do projeto e depois do próprio Código, em que há, pelo menos do ponto de vista formal, uma unificação do direito privado. Essa é uma história importante, seja para afirmar o orgulho nacional a respeito do brilhantismo de Teixeira de Freitas, que traz a ideia de unificação antes de qualquer outro jurista, antes mesmo de César e Vivante, mas também para que nós criemos uma reflexão, ou reflitamos sobre os motivos pelos quais o Teixeira de Freitas chegou à conclusão a que chegou no final do século XIX. É importante que nós, em primeiro lugar, entendamos que essa é uma opinião baseada na economia de época. Algo totalmente diferente do que nós vemos hoje em dia. Segundo, é uma opinião baseada na forma de construir o direito comercial de época. Como vocês sabem, o direito comercial sempre se utilizou, ou pelo menos de início se utilizou, de categorias essenciais do direito civil. Como, aliás, o próprio direito civil, de base romanística,
fez para crescer e para disciplinar novos fenômenos. Baseava-se em categorias anteriores para se projetar na disciplina de novos fenômenos. Ou seja, esta técnica de geração do direito comercial, de produção do direito comercial, aliada a uma economia incipiente do final do século XIX no Brasil, justificam ou justificavam a conclusão do Teixeira de Freitas a respeito da unificação do direito privado e da subordinação do direito comercial em relação ao direito civil. Há uma série de exemplos, por outro lado, ou já havia à época uma série de exemplos de diálogo entre direito civil e direito comercial que permitiam concluir por uma especialização do direito comercial e mesmo por um apartamento do direito comercial em relação ao direito civil. O exemplo mais evidente, talvez menos importante ou menos conhecido pelo Teixeira de Freitas, fosse o das sociedades. Como vocês sabem, as sociedades aparecem no direito romano, as societas do direito romano, aparece como um desdobramento ou como uma derivação de um condomínio indiviso entre irmãos, o chamado ercto non cito. Essa origem remota da sociedade só seria conhecida, entretanto, em 1933, com o aparecimento dos escritos de Gaio no Egito. De qualquer modo, a disciplina do direito societário ganha, na Idade Média, enorme importância e, a partir dela, surge o direito comercial. Não é? A partir dela surge o direito comercial como uma disciplina, em primeiro momento, vinculada ou que derivada do direito civil, mas que atende interesses próprios, autônomos e distintos do direito civil. Vale também o exemplo das sociedades por ações, que aparecem no final do século XVI, começo do século XVII, como a primeira forma de sociedade em que todos os sócios transferem à sociedade as entradas de capital, para criar o que dois romanistas de época chamaram de patrimônio sem sujeito. Foi aí que o direito civil, diante de um patrimônio sem sujeito, criou o conceito de pessoa jurídica. O Zavini apresenta a ideia de pessoa jurídica numa evolução do trabalho do Arnold Heise, justamente para suprir um anseio do direito civil no final do século XIX, em plena escola histórica, no ápice do subjetivismo, justamente mostrando como direito comercial e direito civil sempre dialogaram, não é? Sempre entretiveram uma íntima relação, mas não necessariamente se sobrepuseram. Com a evolução da economia e a voragem dos mercados em relação às relações econômicas, começam a surgir novas categorias absolutamente ligadas ou visceralmente ligadas ao direito comercial, a exemplo dos fundos de investimento, fundos múltiplos, esses fundos em que alguns de nós investimos nossas economias e que, por estímulo de uma velha prática, ou aos quais, por estímulo de uma velha prática, os civilistas e também os comercialistas sempre tentam correlacionar com uma categoria essencial do direito civil. Alguns dizem que os fundos são condomínio, outros dirão que os fundos são mancomunhão, outros dirão que os fundos são uma comunidade eficacial. Eu ouso dizer que fundos e tantas novas figuras do direito comercial, o direito empresarial, se preferirem, são invenções absolutamente novas, desapegadas do passado e distintas das categorias essenciais do direito civil. E, portanto, não podem ser disciplinadas pelas normas aplicáveis a essas categorias essenciais, sob pena de atribuirmos a essas novas figuras uma disciplina jurídica imprópria. E mais, se o fenômeno, ou os fenômenos disciplinados pelo direito civil e aqueles disciplinados pelo direito comercial merecem tratamento distinto, e isso
muitos, talvez quase todos, concluam ou digam, se por um lado isso é verdade, por outro lado, imaginem o prejuízo de termos as mesmas normas jurídicas aplicáveis a fenômenos distintos, produzindo consequências jurídicas distintas. E imaginem a dificuldade de fazê-lo produzindo precedentes próprios do direito civil e próprios do direito comercial. Não é nada diferente do que pretendeu e que o que efetivamente tenta fazer, ou se tenta fazer, com o atual Código Civil. As mesmas normas comuns, em muitos casos, aplicam-se a relações de direito civil e a relações de direito comercial, e muitas vezes levando a consequências jurídicas distintas. E a comunidade administrada, ou a comunidade administrada, se atribui a grande dificuldade de saber quando é que se está diante de um problema de direito civil, quando é que se está diante de um problema de direito comercial, distinguir quando se trata de um precedente aplicável, ou seja, de uma norma individual concreta aplicável a uma questão de direito comercial ou direito civil, e quando se está diante de uma questão concreta de direito comercial. Diante de todos esses elementos que são de ordem jusfilosófica, ideológica, programática e também prática, a minha conclusão é de que o direito comercial não apenas distingue-se do direito civil, mas também que é conveniente que assim seja. Que é conveniente que nós tenhamos normas próprias e conhecidas por todos como normas de direito comercial. Isso não quer dizer que eu seja favorável a esse ou aquele projeto de código comercial, não é isso que eu estou dizendo. Mas quer dizer, basicamente, que seria útil que nós tivéssemos um apartamento das normas de direito comercial e das normas de direito civil, e que isso fosse conhecido num país tão heterogêneo como o nosso, com clareza por todos os operadores do direito e pela comunidade administrada. Há quem diga, até para complicar o problema, que o direito societário, que é reconhecido como uma sub-rama, ou por muitos reconhecido como uma sub-rama do direito comercial, não é parte, ou não faz parte, do direito comercial. O direito alemão, por exemplo, o bom direito comercial alemão dirá que é direito comercial apenas o chamado direito externo da empresa, ou seja, todos os contratos ou todas as técnicas de organização da empresa, portanto, o chamado direito interno da empresa não faz parte do direito comercial. Bem por isso, nós vamos ver em alguns países códigos próprios para a disciplina das sociedades. Também não me é absolutamente claro, eu tenho dúvida, se a codificação, efetivamente, é o método correto, a técnica correta para pavimentar ou para implementar este apartamento entre normas de direito comercial e normas de direito civil. Nós sabemos que a ideia de completude que inspirou o movimento das codificações, e aqui, mais uma vez, eu devo fazer menção ao Dr. Mário Delgado, que é o grande especialista na metodologia de codificação e descodificação no Brasil. Eu não tenho certeza, e confesso a vocês de que não tenho, de que a promulgação de um outro código seja a efetiva solução para esse problema. Ou se uma consolidação o faria, ou se nós devemos esquecer completamente consolidações e codificações e simplesmente desentranhar do Código Civil as normas aplicáveis ao direito comercial e começar a produzir normas que, por exemplo, disciplinem contratos típicos de direito empresarial ou atípicos de direito empresarial a partir daí. Com relação a isso, eu acho que é fundamental um amplo debate democrático entre operadores e comunidade administrada. Não é tarefa de um homem só decidir como nós devemos rumar. O que me parece, no fim, e para terminar a minha fala, absolutamente indispensável, é que nós nos afastemos da desinformação, nos afastemos da confusão, nos afastemos da fumaça
não é? E tenhamos certeza e segurança para pavimentar o caminho da atividade empresarial no Brasil, que é indispensável para a produção de empregos, indispensável para a geração de riquezas, indispensável também para a distribuição de riquezas, que é algo que deve ser implementado, se for implementado pelo direito, e quando implementado pelo direito, por normas alheias ao direito comercial, pelo direito do trabalho, pelo direito tributário, pelo próprio direito civil, mas jamais pelo direito comercial, que deve sim pavimentar as melhores técnicas para a produção de riquezas, e não se preocupar, como talvez seja tarefa de outras ramas do direito, com a distribuição de riquezas. Muito obrigado. Muito bem, eu vou passar a palavra rapidamente para o doutor Mário Delgado para algumas colocações. Bom, boa tarde a todos. Eu pedi rapidamente a palavra aqui, porque é um tema que atrai tanto o meu interesse que eu não gostaria de deixar de fazer algum registro aqui, cumprimentando já antecipadamente a grande exposição do meu amigo Valfredo, e cumprimentando também a exposição do professor Rolf e do professor Rodrigo, agradecendo também as referências exageradas à minha pessoa, que aqui eu já digo a vocês que são fruto de longa amizade com todos que estão aqui na mesa. Eu vou fazer uma referência rápida a esse debate da unificação ou da necessidade de se ter um código comercial, porque eu acho que é um dos temas mais importantes hoje em matéria de processos legislativos, de projetos legislativos em andamento, e mesmo para aqueles que não são comercialistas, é um tema que merece a nossa atenção e merece o nosso debate. Eu concordo integralmente com o Valfrido quando ele fala da necessidade de um amplo debate, de um debate democrático sobre esse tema. Mas a minha concordância para aí, naturalmente, e eu não vou me estender sobre o tema, porque esse não é o propósito. Sugiro aqui depois, meu caro presidente César Cluri, que nós façamos um debate específico na OAB sobre prós e contra a necessidade ou não de termos um código comercial. O fato é que essa divisão de direito civil e direito comercial foi uma divisão forjada pela história, a partir da Idade Média. Não havia no direito romano, que é a nossa base, a nossa certidão de nascimento do nosso ordenamento jurídico, está no direito romano, e no direito romano não havia essa divisão de direito civil e comercial. Ela surge exatamente na Idade Média, fruto de um movimento que se chamou de particularismo jurídico, ou seja, de se criar um direito e uma jurisdição para cada categoria. E a categoria dos comerciantes, dos antigos mercadores, tá certo, com toda a sua força econômica, forçou a criação de um direito particular e de uma jurisdição particular, porque nós tínhamos até pouco tempo no Brasil os chamados tribunais de comércio. Então, os comerciantes tinham um direito próprio e uma jurisdição própria para o julgamento de suas atividades. E o direito civil ficava, em matéria negocial, relegado, tá certo, a situações quase que exclusivas à família, a direitos personalíssimos, etc. Isso até pode ter se justificado em determinada época, sobretudo lá na Idade Média, ainda no início da Idade Moderna. Hoje, nós vivemos uma outra época e nós vivemos um outro direito civil. O direito civil de hoje, o direito civil do Código de 2002, não é mais aquele direito do Código Civil oitocentista, tá certo, que fazia distinções que realmente não eram apropriadas para determinadas atividades e para a atividade comercial, hoje a atividade empresarial. O Código Civil de 2002, com a unificação que foi resultado de quase 200 anos de debate, como o professor Valfrido colocou, toda a discussão de Teixeira de Freitas, a recusa pelo ministro da Justiça, que na época era um escritor que ninguém sabe que era jurista também, que era o José de Alencar, autor de obras clássicas, inclusive de direitos reais. Para quem não sabe, José de Alencar era não só escritor, mas um grande jurista.
E houve realmente toda essa discussão que evoluiu e culminou no processo legislativo com a unificação legislativa do direito comercial ao direito civil, ao argumento de que não havia como se justificar, tá certo, que uma mesma relação obrigacional, tá certo, fosse tratada por regramentos jurídicos diversos apenas porque uma das partes era ou não comerciante. E o próprio conceito de comerciante sempre foi uma questão tortuosa na doutrina, porque era definido pela prática ou não de atos de comércio. O sujeito podia não ser titular de nenhuma sociedade, mas ele ser comerciante se ele praticava atos de comércio. E isso foi uma discussão que gerou debates extensíssimos na doutrina. Tá certo? Então, por exemplo, sobre a aplicação ou não de determinados institutos a relações, a contratos empresariais. Eu me lembro de um célebre parecer do professor Junqueira de Azevedo, pouco antes da entrada em vigor do Código Civil, que tratava da aplicação do Instituto da Lesão, previsto tanto na Lei da Economia Popular como no Código de Defesa do Consumidor, a uma relação entre franqueado e franqueador, no contrato de franquia, onde se sabe que é um tipo de contrato onde há uma profunda desigualdade entre as partes, onde você tem realmente uma semelhança, tá certo, até com a relação de consumo, no que tange a uma das partes ser hipossuficiente em relação à outra, tá certo? E se discutia, e nesse parecer do professor Junqueira, a aplicação do Instituto da Lesão, tá certo, para reequilibrar aquele contrato que estava profundamente desequilibrado. E a conclusão do professor Junqueira era exatamente pela impossibilidade de se aplicar o Instituto da Lesão, porque se tratava de uma relação que não era relação de consumo, era uma relação entre partes comerciantes, entre empresários. E pouco tempo depois, acho que meses depois desse parecer, que foi publicado no primeiro livro dele de estudos e pareceres jurídicos, entrou em vigor o Código Civil, o Instituto da Lesão, perfeitamente aplicável a situações como essa. Tá certo? Então, o Código Civil atual, ele pode e ele se aplica às relações empresariais, sem que a gente possa vir com argumentos que eu chamo às vezes de ad terrorem, como se a aplicação do Código Civil fosse provocar, tá certo, um emperramento das relações econômicas. Eu acho que isso não é um argumento que seja válido, né? Nós estamos aí em pleno, com a nossa economia em punjância, em desenvolvimento. Eu acho que a gente tem problemas mais sérios, tá certo, no entrave da atividade econômica, que é, por exemplo, a legislação trabalhista, que é, por exemplo, a legislação tributária, entendeu? São problemas muito mais graves. O fato de nós termos uma disciplina única, uma disciplina legislativa única para o direito civil e para o comercial, não traz nenhum prejuízo, não traz nenhum emperramento à atividade produtiva do país. E antes, pelo contrário, traz mais, sim, segurança jurídica, porque você sabe exatamente que o instituto ou que o regramento jurídico aplicável é aquele, é um só. Se eu tenho um contrato, tanto faz se ambas as partes são pessoas civis, ou se ambas as partes são empresários, ou se um é empresário e outro é civil. Agora, o que vai mudar em relação à qualidade das partes, vai mudar, sim, as consequências jurídicas. Tá certo? Porque o Código Civil, ele tem essa sistemática, tá certo? Através sobretudo, das cláusulas gerais, dos conceitos jurídicos indeterminados. Se a gente for pegar a teoria geral dos contratos, nós vamos ter consequências jurídicas para cada caso. Se eu tenho um caso entre duas pessoas físicas e eu tenho uma discussão dessa, eu vou avaliar a situação pessoal de cada uma, eu vou avaliar o senso médio, eu vou analisar a experiência, tá certo, daquele que está contratando, para avaliar se ele estava em situação, por exemplo, de lesão. Então, são, sim, consequências jurídicas diversas para cada situação, onde nós vamos analisar a experiência das partes, a capacidade das partes. É claro que se eu estou tratando de uma questão de boa-fé objetiva, por exemplo, e eu tenho uma relação de duas grandes empresas, eu vou tratar a aplicação
desse princípio que está no Código Civil, de uma forma diversa da que eu trataria se a questão discutida fosse, por exemplo, entre duas pessoas simples, entre dois leigos, porque eu vou presumir que aquela grande empresa tem muito mais condições de acesso à informação e de estar protegida, tá certo, de determinadas situações, que eu vou presumir que se ela assinou um contrato com uma determinada cláusula, ela tinha, sim, plena consciência das consequências jurídicas daquela cláusula, e aí eu não vou aplicar o princípio da função social da mesma, ou da boa-fé objetiva, da mesma forma que eu aplicaria numa relação entre particulares. Então, isso não causa problema nenhum à atividade empresarial, é a minha opinião, meu caro Valfrido. Eu tenho discutido muito com o professor Fábio Olhô e com outras pessoas, eu sei da posição de vocês, mas acho que é um grande prejuízo para o sistema. Nós temos um código comercial hoje com a revogação do Código Civil. Acho que o Código Civil, se tem alguns pontos merecedores de críticas, ele poderia ser reformado. Eu acho que o Código Civil poderia, sim, perfeitamente conter todo um regramento geral do empresário e das sociedades empresárias, tá certo? Porque todas as sociedades empresárias não são também compostas por pessoas, tá certo? Pessoas naturais, cujo regramento todo está no Código Civil. Nós vimos nas palestras anteriores, na palestra do professor Rolf, como as relações empresariais civis estão interligadas, e o Código Civil, através da sua parte geral, tá certo, ele traz essa união das diversas disciplinas. A grande vantagem de se ter uma disciplina do direito empresarial dentro do Código Civil é a gente poder ter uma parte geral, tá certo, que sirva como esse link. Do contrário, se nós tivéssemos hoje à parte um código comercial ou um código das sociedades, professor Rolf, dificilmente nós poderíamos usar o artigo 50 ou o artigo 1802 para aplicação da desconsideração. Porque o grande argumento que está por trás dos que defendem a necessidade de um código comercial é exatamente afastar qualquer possibilidade de aplicação dessas normas de direito civil às relações empresariais. Então, eu acho que será um grande prejuízo para o sistema e para a sociedade em geral. E isso não impede, tá certo? Ou seja, a existência de uma disciplina única, unificada, que hajam leis especiais, tá certo? Para tratar de problemas especiais, como a questão dos fundos, tá certo? Tem questões, sobretudo no direito societário, as questões do direito regulatório ligadas, por exemplo, ao controle das sociedades anônimas. Tudo isso é objeto de leis especiais. Isso tem que estar realmente disciplinado em leis especiais. Então, eu peço desculpas pela intervenção, mas é um tema que eu não me contenho em ficar calado quando eu ouço esse debate. Tá? Muito obrigado. E amanhã o senhor teria uma palestra aqui pela manhã, está dispensado, já não precisa mais vir. Professor Valfrido, alguma palavra específica? Eu temo que nós dois, eu e o professor Mário, estejamos, até eu não tenho certeza, de que nós dois estamos no campo das opiniões. Né? Então, eu tenho uma certeza, que nós não podemos fazer direito apenas com opiniões. Né? De fato, na minha atividade como advogado de empresas, advogado de direito comercialista, eu me deparo com surpreendentes e dramáticas situações causadas pelo Código Civil. E o mesmo acontece com outros. Né? Se nós observarmos atentamente os debates sobre o projeto de Código Comercial, e eu não apoio nem o refuto, importante deixar claro, nós veremos que, principalmente, os argumentos colecionados pelos comercialistas dizem respeito à qualidade do código. São raros os argumentos que se alinham sobre a utilidade de um código. Talvez seja essa uma consequência de um certo ressentimento dos comercialistas em relação à unificação do direito privado. Temo que essa seja também, ou possa ser também, o motivo de alguma resistência pela bipartição ou pela
distinção entre direito comercial e direito civil. De todo modo, eu acho que, e acho que o senhor concorda comigo, Mário, você concorda comigo, Mário, esse é um debate que tem que sair da cabeça dos especialistas, né, está na cabeça da comunidade administrada, do legislador. É um debate que tem que se estabelecer democraticamente e, de preferência, com números, com estatísticas, com, tanto quanto possível, né, que façamos o direito daqui para frente, ou modernamente, com base em elementos concretos. Né. Nós não podemos mudar, muita gente falava da necessidade de mudar a lei de falência concordata. De fato, mudamos com base no achismo, e hoje estudos econométricos, estudos empíricos, de um modo geral, demonstram que mudamos bem, né? Fizemos bem para a economia, bem para o crédito, bem para a disseminação do crédito, para o barateamento dos custos de crédito. Por acaso, nesta situação, nós acertamos, mas erramos tantas outras vezes por falta de elementos objetivos. E aí ficamos aí enredados pelas retóricas de um lado e do outro do debate. É essa a minha ponderação, sem, evidentemente, deixar de consignar o seu costumeiro brilhantismo e deixar de dizer que eu sempre me fico balançado diante das suas opiniões. Muito obrigado.